15º dia da guerra entre Rússia e Ucrânia, é claro que o mercado de fertilizantes continua trazendo informações bastante preocupantes. Os preços explodiram, consequentemente as relações de troca para o produtor brasileiro, quando a gente olha para soja e milho, estão também estouradas, são níveis jamais registrados e é claro que isso é assunto para a gente tratar agora com um dos maiores especialistas do país, que é o senhor Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest, porque tem muita coisa para a gente conversar, não é isso, Jefferson? Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez. Oi, Carla. Boa tarde. Prazer imenso falar com vocês sobre esse assunto tão importante que veio à tona em relação aos fertilizantes, ainda mais nesse mercado complexo que nós estamos vivendo. Jefferson, se a gente olhar para o cenário, se a gente fizer um retrato nesse momento do mercado de fertilizantes, eu imagino que a gente não tenha grandes novidades entre as notícias, mas quando a gente olha para os preços, parece que eles não têm limite para precificar o momento que a gente está vivendo. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. As empresas ainda continuam com listas parciais, algumas retiraram listas ontem, hoje voltaram com matéria-prima, alguma coisa de formulado, mas com lista restrita. E o preço continua subindo. Hoje nós observamos o mercado, o MAP a $1.200 a tonelada. Meu Deus. Ou seja, eu estou falando de 41% de aumento em 3, 4 semanas. O MAP no mês passado, mês de fevereiro, na metade, ele estava rodando na faixa de $850 custo de frete Brasil. Agora ele passa a $1.200. É uma alta muito forte, é muito forte. Por quê? Nós estamos sem a China no mercado, que é a maior exportadora de fósforo do mundo, e estamos sem a segunda maior exportadora, que é a Rússia. É um cenário catastrófico para preço, realmente. Para preço é muito complicado. E aí, quando nós vemos para o produtor brasileiro, a relação de troca ela ultrapassa 40 sacas tranquilamente hoje. No Porto de Paranaguá, se nós considerarmos soja 23 e fertilizante, ela ultrapassa 40 sacas tranquilamente. Isso preocupa bastante. Nós conversávamos anteriormente sobre uma questão de fornecimento, se pode ser interrompido ou não. Isso continua no radar, não saiu ainda. O Putin falou algumas palavras hoje, dizendo que ele vai continuar negociando com países parceiros. Entretanto, ele não falou quais são esses países parceiros. Nós julgamos que o Brasil está nessa lista de países que contribuem aí, conversam com a Rússia. Espero que esteja. E aí nós poderíamos comprar fertilizantes da Rússia. Claro, a logística é complicada, o pagamento é complicado. Então, como você falou, poucas coisas mudaram. O que mudou realmente foi o nível de preço que explodiu. E nós esperávamos isso, né, Carla? Sim. Quando a gente olha para o MAP, ele seguiu um caminho exato que você adiantou para a gente aqui. Nós conversamos no primeiro dia da guerra, né, Jefferson? Depois atualizamos as informações e voltamos a falar hoje. E você destacava, nesse primeiro dia de conflito, uma disparada natural da ureia, dada a importância da Rússia para gás natural. Mas você alertou de forma bastante clara. Vem na sequência os demais grupos e hoje o MAP, portanto, é um destaque. Um registro aí de 45% de alta. É o grupo que mais subiu nesse momento, Jefferson? Quando a gente olha para o contexto geral também, é o grupo de fertilizantes que mais sobe nesse momento, os fosfatados? É o grupo que mais sobe. A ureia está próxima a $1.000, FOB em algumas regiões, nós vimos no Egito sendo negociada a $1.000, custo de frete Brasil também deve estar nesse nível de $1.000 mais ou menos, e aí o MAP $1.200, como eu comentei, isso é negócio fechado, realmente foi concretizado, a OCP vendendo, nós vemos uma movimentação agora da Arábia Saudita vendendo DAP e MAP, inclusive para a Argentina, para o Brasil, então o mercado está tentando encontrar aí locais para poder se abastecer. Já que nós estamos sem a China, nós estamos sem a Rússia. Então você percebe que vai muito além da guerra, infelizmente. Sim. Essa crise do fertilizante ela começa em meados do ano passado e agora ela realmente se potencializa ao extremo. E aí nós falamos, quem sabe, de falta de matéria-prima, de restrição de oferta, de complicações logísticas, de frete marítimo também subindo forte com essas altas do petróleo, combustível aqui no Brasil subindo forte, que vai encarecer o frete também, retorno, frete grão para o produtor. Então, infelizmente, a nossa safra 22-23, ela vem se desenhando já há algum tempo e está se concretizando uma safra bem complicada, infelizmente.
Tá. Jefferson, entendemos, portanto, como é que estão os movimentos de MAP e DAP. E você cita que a ureia está ali perto de $1.000 por tonelada. Durante a semana você foi, inclusive, registrando esses momentos, esses negócios. Como é que estão o andamento, né? Como é que está o andamento do mercado da ureia nesse momento, dado esse sobe e desce do petróleo, essa questão do gás natural também muito em xeque em função da importância que a Rússia tem nesse mercado. Como é que você está analisando esse mercado agora? Olha, para os nitrogenados nós começamos a ver de volta cortes de produção. Na Europa, por exemplo, ontem a Yara anunciou, isso é oficial, a empresa anunciou que deixará de produzir em duas plantas importantes, uma em Ferrara, na Itália, e a outra na França. Juntas, elas possuem a capacidade aí de quase 1 milhão de toneladas de amônia e 900 mil toneladas de ureia ano. Então, são duas plantas importantes. Provavelmente, até o final de semana, a produção europeia de amônia será reduzida também pelos custos do gás natural. Então, tudo isso impacta fortemente na indústria de fertilizantes nitrogenados. Essas altas astronômicas para o gás natural. Embora o gás caia hoje, né, com uma expectativa aí de aumento da produção de petróleo no Reino Unido e etc., mas a pressão envolvendo ainda o fornecimento russo é muito grande. Enquanto tiver essa questão, nós vamos ver uma volatilidade muito grande para os nitrogenados. Vamos ver, sim. Jefferson, eu imagino que haja uma corrida dos produtores para garantir esse produto, porque, como você bem pontuou, não se trata só de uma questão de preço, mas de acesso aos produtos, que é uma discussão também que a gente tem tido já desde meados do ano passado, e, como você falou, vai muito além da guerra, a questão da crise dos fertilizantes. Isso tem, de fato, promovido essa corrida, e essa corrida acontece só no Brasil, ou produtores de outros países estão num movimento semelhante para tentar garantir aquilo que for possível dos seus fertilizantes? Olha, eu acho que em outros países também, porque o movimento que nós estamos vendo aqui no Brasil de compra de MAP, melhor dizendo, ele está acontecendo na Argentina também. Tá. Nós vimos repórteres na semana passada e repórteres nessa semana do Marrocos, da OCP, da Arábia Saudita, vendendo para a Argentina e para o Brasil. Ou seja, os produtores na Argentina também estão preocupados com essa questão. Falei com alguns produtores na Europa, hoje um colega na França me disse que os preços por lá também explodiram e eles estão com uma incerteza muito grande em relação ao fornecimento da Rússia. Então você percebe que o mundo inteiro está nessa corrida para garantir o seu fertilizante. Isso preocupa bastante a safra 22-23. Para os americanos, eu não vejo um risco tão grande. Eles já estão prestes a começar os seus trabalhos. Claro, pagaram mais caro, etc. Agora, para o Brasil, América do Sul como um todo e para a Europa, o risco é sério. Dada a representatividade não só da Rússia, mas da China também. Eu sempre enfatizo, nós não podemos esquecer, no caso dos fosfatados, que a maior exportadora do mundo, ela está ausente desde outubro do ano passado. Eu estava consolidando os meus dados da China ontem e praticamente é zero o volume de exportação em novembro e dezembro. Praticamente zero. Sim. E ela vem reduzindo desde 2015 a produção interna de fertilizantes da China. Então você percebe que é aquela tempestade perfeita. Claro. Você tem para os fosfatados os dois maiores players ausentes. Jefferson, antes da gente ver embora isso já estivesse no radar também, mas o conflito efetivo tem aí 15 dias de vida já, né, para uma guerra isso é muito. Antes disso, no começo do ano, os nossos destaques aqui nas nossas conversas eram o recuo dos preços de alguns produtos, principalmente o da ureia, né? E aquelas sinalizações positivas, né, do governo, porque esteve em Moscou conversando com o produtor. E isso trouxe ali, né, não essa visita do Bolsonaro especificamente, mas o cenário, e você detalhou este contexto aqui no início de 2022, do que estava motivando uma baixa ali nos preços da ureia, né? Isso deixou o produtor com certa esperança, né, de que os preços poderiam continuar numa queda. E aí o mercado viu a guerra começar, os preços explodirem e houve, portanto, uma intensificação dessa corrida. Isso acabou deixando o planejamento do produtor um pouco confuso? Eu acredito que sim, porque pelo que eu conversava com os produtores, nós deixávamos claro, o movimento da ureia é específico para a ureia. Eu não acreditava que P e K iria seguir a mesma linha. Eu deixei claro isso. Só que o produtor vendo um recuo de 40% para a tonelada da ureia, que ele pagava ali R$5.000 no final do ano passado, veio para R$3.500, falou, isso aí vai se estender também, né? Para fósforo e potássio, embora nós sabíamos que para fósforo e potássio o cenário era bem diferente, já que a Bielorrússia estava com problemas,
já que nós estávamos vendo uma demanda fomentada, no caso dos indianos, comprando DAP de outras origens, tais como o México, um movimento atípico no mercado, uma China ausente, e nós já falávamos de um possível rumor aí envolvendo a Rússia e a Ucrânia, nada consolidado e que não afetava preço. Então, certamente essas coisas influenciaram um pouco na tomada de decisão do produtor. Eu, conversando com eles diariamente, nós víamos esse sentimento dele, que os preços dos fertilizantes poderiam cair no segundo trimestre. Isso acabou segurando um pouco. Conversei com uma grande revenda no Mato Grosso e ela comentou que tem quase a metade da carteira aberta ainda para compra, muito atrasada em relação a anos anteriores. Então você percebe que tem um mercado grande ainda para ser movimentado e os preços não estão mostrando sinais de queda daqui para frente. E não é só preço agora, né? Nós temos que ver o quê? Entrega e disponibilidade de matéria-prima. Jefferson, vamos entender então como é que é o atual momento, ou como está o atual momento para o produtor brasileiro e quais são os pontos principais de atenção que ele tem que ter nesse momento, né? São muitos. E eu queria que agora você nos dissesse um pouquinho sobre essa relação de troca, que como você bem colocou, né? Continuou subindo agressivamente, agora registra patamares que jamais foram observados, né? Quais são seus pontos de destaque e de atenção para o produtor brasileiro nesse momento? Então, vamos lá. Em relação à troca, o produtor estava vendo uma relação de troca caindo de dezembro até fevereiro. E por que ela estava caindo? Pela valorização da soja, não pela queda do fertilizante. O fertilizante estava estável, que era um bom sinal naquele momento. Foi uma das então, a relação de troca, inclusive. no caso de um KCL, ela saiu de 33 sacas pelo meu levantamento, no mês de dezembro, e veio para 27 no mês de fevereiro, final de fevereiro, antes dessas complicações. Dado a entrada aí da guerra propriamente dita, a relação de troca explodiu. No caso do KCL, ela já busca 37, 38 sacas. Nossa. Então você percebe, ela sai de 27 para agora 37, 38 nesse curto espaço de tempo, 3 semanas. Estou falando de quase 10 sacas de incremento, quase 10 sacas para o KCL. Certo. Quando eu olho para o MAP, o movimento era parecido, porque o MAP permanecia estável, a soja estava se valorizando, pensando em 22, 23, e a relação de troca estava caindo até fevereiro, quando aconteceu a guerra, propriamente dita, lá naquela quinta-feira, as listas saíram do mercado, quando elas voltaram, o preço explodiu. A relação de troca agora já ultrapassa 40 sacas no caso do MAP. Então você percebe que o poder de compra do produtor, ele sofreu muito nessas 3 semanas. É uma forte queda no poder de compra para a soja 22, 23, um aumento expressivo na relação de troca. Então, olhando esse cenário, nós podemos até dizer que a soja ela vai ter o papel de se valorizar daqui para frente, até para melhorar essa relação de troca e incentivar o produtor brasileiro. Esse movimento ele precisa acontecer, porque eu tenho 2 formas de melhorar minha relação de troca. Ou eu derrubo o preço do fertilizante, ou eu valorizo a minha soja, né? Falando diretamente. Existem outras, eu posso combinar elas, mas de modo geral seria isso. Claro. Do lado do fertilizante, eu não estou vendo um cenário otimista para a queda. Isso está meio que claro nesse momento. Então, nós vamos ter que ver o quê? Na minha opinião, uma valorização para a soja. Sim. 22, 23. Eu acho que isso vai acontecer porque nós precisamos incentivar o produtor brasileiro a manter a área no mínimo. Nós não podemos falar em redução de área. E com esse cenário que nós estamos acompanhando de relação de troca muito elevada, isso pode desestimular um pouco o produtor brasileiro. Então, esse é um sinal importantíssimo para ele. Esse acompanhamento, eu sempre falo, o termômetro para a compra do fertilizante tem que ser a relação de troca. Nós não podemos olhar o preço nominal de um produto ou de outro. Nós temos que olhar o conjunto. E de dezembro do ano passado até fevereiro, a relação de troca caiu. Estava longe da média? Estava. Entretanto, ela estava mostrando sinais de retração. Isso poderia ser um ponto para o produtor pensar em fazer uma parte de suas compras, pelo menos. E a gente viu, inclusive, nessa baixa, foi quando a gente começou a ver o intervalo, a gente conversou sobre isso, o intervalo se aproximar da média dos últimos anos, né, Jefferson? Mesmo nos pontos mais altos, mas começava a voltar para o intervalo histórico. E agora a gente voltou a se distanciar completamente, mais uma vez. Para algumas matérias-primas estava se aproximando, para outras ainda continuava um pouco distante, Sim. né? Mas já dava uma luz para o produtor, já dava uma luz para ele. Falar o seguinte, olha, nós saímos de 33 sacas agora para 27 sacas, ou seja, o seu poder de compra está aumentando. Isso Sim. Era um sinal positivo, porque a soja estava se valorizando e o fertilizante não estava mexendo a nível de preço. Aí a gente via até mesmo algumas reduções de algumas empresas, $5, $10, o que contribuía ainda mais para a queda na relação de troca. Agora, infelizmente, o cenário mudou completamente. O que nós vemos? Uma explosão na relação de troca.
dificultando ainda mais o poder de compra para o produtor. E esse sinal que o mercado precisa passar, que o produtor precisa passar para o mercado e que o mercado precisa passar para o produtor, ele é determinante porque a gente está num momento de necessidade de equilibrar as relações de oferta e demanda, e os fertilizantes são a chave para essa equação fechar, né, Jefferson? Exatamente. Nós precisamos incentivar o produtor na América do Sul a pelo menos manter a sua área, isso é o mínimo, né? Porque caso aconteça alguma quebra nos Estados Unidos, você imagina como que vai ficar os estoques globais de soja, milho, etc. Claro. Sobretudo soja, né, nesse caso aí, que nós estamos olhando a safra brasileira 22, 23. Então, essa relação de troca é um forte indicativo que os preços da soja podem se valorizar para 22, 23. Ela está muito elevada. E, como eu disse, eu repito, infelizmente, do lado dos fertilizantes, a nível de preço, vai ser difícil nós pensarmos em queda daqui até a janela de compras para o produtor fazer a soja 22, 23. Jefferson, todo esse cenário, né, ele aqueceu as discussões sobre a dependência do Brasil de fertilizantes importados, fez com que o Plano Nacional de Fertilizantes entrasse ali em caráter de urgência, né, nas discussões em Brasília. E claro que especialistas do Brasil inteiro tentando ajudar o produtor a passar por esse momento numa forma de mitigar os impactos de uma possibilidade de ter que se reduzir a utilização de fertilizantes. Como é que você avalia esse momento, você que é um especialista nesse setor? Você vê espaço para, de fato, essa discussão virar, né, se tornar ações efetivas e a gente começar a entender uma safra 2022-2023 com técnicas diferentes e tentando justamente mitigar essa dificuldade de acesso às matérias-primas, ou a gente vai ver o produtor ainda lutar para tentar fazer a sua adubação como ele costuma fazer e garantir ali médias de produtividade importantes para a sequência dos seus negócios? Olha, Carla, olhando o curto espaço de tempo, acho que o produtor tem que trabalhar realmente a porteira para dentro, né? Se ele tiver dificuldades muito grandes a nível de preço, a nível de fornecimento, ele tentar ao máximo trabalhar da porteira para dentro. Essa crise de fertilizantes, ela trouxe um alerta para o Brasil. Nós precisamos nos preocupar com a produção nacional. Isso é um ponto extremamente importante para nós. Foi necessária essa crise para vermos o quão o setor é importante para o Brasil. Nós não conseguimos produzir sem fertilizantes, isso é um fato. Então, agora, com o Plano Nacional de Fertilizantes, para os próximos anos, isso não é para o curto prazo, isso é para o longo prazo. É importante nós termos isso na mente, que as iniciativas do governo elas devem continuar para incentivar o setor. Nós vemos isso em outros locais, como os Estados Unidos, de governo precisando intervir em alguns momentos para garantir a produção e a sustentação dessa produção. Não basta só uma licença ambiental. O setor precisa ser acompanhado depois, porque nós temos outros locais que, em alguns momentos, são mais competitivos, o que dificulta a comercialização interna do produto produzido aqui. Então, esse fato da crise que nós estamos passando nesse momento trouxe um lado positivo. Nós estamos nos preocupando com a nossa produção interna de fertilizantes e isso é muito importante. O Plano Nacional ele deve dar um direcionamento para os próximos anos. Eu não estou dizendo nem em ficar independente, estou dizendo em reduzir a dependência das nossas importações. Isso é o mais importante. Mas agora, nesse curto prazo, olhando a soja, o produtor ele vai ter que fazer a lição de casa da porteira para dentro. Tentar potencializar, buscar produtos alternativos, olhar a fertilidade com mais atenção, algo desse tipo. Eu acho que vai ter que ser dessa maneira. Possivelmente, não está 100% de certeza, mas o Brasil deve reduzir a sua utilização de fertilizantes em 2022. Por toda a conjuntura, preços extremamente elevados, uma oferta escassa da matéria-prima. Então, isso está levando a crer que realmente nós vamos ver uma redução da adubação aqui no Brasil para a temporada 22, 23, no caso da soja. É interessante, Jefferson, a gente trazer essas discussões, porque eu fui buscar aqui as nossas últimas conversas e a gente conversou no dia 10 de janeiro e a gente comentou o seguinte: últimas altas da soja melhoraram relação de troca com fertilizantes, mas custo segue elevado. Depois conversamos no dia 27, recuo da ureia chega a 40% em 2 meses, mas demais fertilizantes não acompanham o movimento. No dia 18 de fevereiro, fertilizantes continuam altos, mas valorização da soja favorece
relações de troca no Brasil. E no dia da guerra, ureia sobe até $80 por tonelada no Brasil e 150 nos Estados Unidos, com o conflito Rússia e Ucrânia. Quer dizer, a gente foi pontuando tudo aquilo que era determinante para o produtor, de fato, ter um ambiente favorável para ele tomar suas decisões, né, Jefferson? É importante a gente reforçar que não serão decisões fáceis de tomar, principalmente porque no curto prazo, como você acabou de frisar, as soluções não vão aparecer e não há um ambiente para que os fertilizantes recuem de preço e, ao mesmo tempo, a gente tem aí um trabalho grande para fazer diante de, né, da necessidade de uma crise se instalar de forma generalizada para a gente começar a achar soluções e parar de confiar em medidas descontinuadas, né? Exatamente, cara. Você falou tudo. Nós estávamos desde janeiro já com um cenário difícil em relação aos fertilizantes. Nós alertávamos sobre a queda na relação de troca impulsionados pela soja, não pelo fertilizante. E aí até foi interessante, você comentou, né? O ureia cai 40%, mas as demais matérias-primas não sofrem nenhum movimento. Sim. Era isso que acontecia. Por quê? O caso do potássio, nós sabíamos que não seria fácil em 2022. A Bielorrússia, 20% do mercado global estava prejudicado. No caso do fosfatado, nós estamos vendo a Rússia com restrição de oferta, naquela época já, e a China sem exportar. Também não seria um cenário fácil para nós aqui no Brasil em 2022. O fim de tudo realmente aconteceu com a invasão das tropas russas na Ucrânia, o início dessa guerra, e obviamente o mercado de fertilizantes ele entrou em colapso, pelo menos ali em uma semana. Ele não sabia para onde se direcionar. As empresas não conseguiam precificar, o mercado perdeu referência, infelizmente. Mas essa crise, ela não começa agora, ela começa lá atrás, e por isso até mesmo que o governo ele incentiva o Plano Nacional de Fertilizantes do ano passado. E agora vem o lançamento com algumas diretrizes para nós diminuirmos a nossa dependência em relação às importações. Novamente eu digo, eu não acredito que o Brasil vai conseguir ficar 100% independente. Não acredito nisso. Mas eu acredito que nós podemos diminuir essa dependência de 85% das nossas importações. Certo. É um volume muito grande. O Brasil tem capacidade para produzir um pouco e garantir o quê? Pelo menos um abastecimento em casos tais como esse. Em casos tais como esse de guerra e complicações. Nós temos que ter isso. Jefferson, para a gente finalizar, a gente acabou não falando muito sobre o KCl, né? Ele está acompanhando essa toada e está aí também em preços disparados e relações de troca difíceis também? Sim, sim. $1.000 mais ou menos CFR. Né? $1.000, ele estava $790 antes da guerra, agora $1.050 mais ou menos a tonelada. Tá. Não são todas as empresas que estão trabalhando com a matéria-prima aqui no Brasil, é importante dizer. Algumas empresas grandes, inclusive, retiraram das suas listas de preço o cloreto de potássio. Devido a essa incerteza tão grande, que vai desde a Bielorrússia, agora se estendendo também para a Rússia, praticamente nós estamos falando de quase 50% do KCl. Não chega a 50%, mas fica próximo a 50% do que o Brasil importou no ano passado. E agora a ministra está com uma viagem prevista para o Canadá. Sim. Ela deve conversar com as empresas por lá, tentando aumentar o fornecimento aqui para o Brasil. Eu acho que não será fácil esse aumento de produção canadense, não é muito fácil. Sim. Porque a empresa também ela precisa se preocupar se daqui a algum tempo a Rússia voltar para o mercado, a Bielorrússia voltar para o mercado, ela está fazendo um investimento que é para longo prazo, ele acaba sendo perdido. Inclusive, o CEO da Nutrien, ele disse isso. Não é muito fácil a tarefa de aumentar a produção de potássio de um dia para a noite. Verdade. Então, são coisas desse tipo que nós vamos ter que ficar atentos daqui para frente. Claro. Jefferson, para finalizar, hoje a gente já tem, hoje que eu digo nos últimos dias, nós já temos visto as empresas trazerem de volta ao mercado as suas listas e um referencial para o mercado, ou ainda está difícil encontrar parâmetros para negócios efetivamente? Olha, hoje tem preço no mercado, mas algumas empresas estão com restrição de matéria-prima. Olha, claro. Não tem o KCl, não tem o MAP, tem um formulado, está desse tipo. As listas estão com buracos ainda, vamos falar dessa maneira, né? Então, não são todas as empresas que estão ofertando 100% das matérias-primas, etc. Inclusive, nós vemos movimentos tais como, olha, eu tenho preço agora, chega à tarde, a empresa tira a lista. A lista não está mais disponível, infelizmente. É por essas complicações, né? Então, o mercado de fertilizantes está vivendo um momento muito incerto. E a incerteza traz esse tipo de movimentação, retirada de lista. É normal que aconteça. A empresa também ela precisa se preocupar se ela conseguirá ou não entregar para o produtor. E é um cenário certo. E
Só para finalizar, Carla, até mesmo, é importante a gente dizer, o Brasil ele importou praticamente 5 milhões de toneladas em janeiro e fevereiro. É um número inferior a 2021, mas em relação aos outros anos nós estamos com um volume superior. Tá? Então o Brasil aí importou 5 milhões de toneladas, com destaque para o KCL, que continua sendo acima de 1,5 milhão de toneladas nesses primeiros 2 meses. Tem um line-up ainda importante aqui no Brasil, então nós temos que acompanhar como que vai ficar. Inclusive, eu conversando com os colegas do setor, se realmente acabar a guerra aí no curto prazo e a Rússia conseguir exportar para o Brasil, nós vamos ter uma força-tarefa a nível de porto para dar agilidade ao escoamento de fertilizantes. Isso é fundamental, nós temos que ter isso, porque aí sim o produtor consegue receber a tempo de não estragar, não interromper a sua janela ideal, né, claro, de plantio. Claro, faz total sentido. Você acha que isso pode acontecer, Jefferson? Deve acontecer. Eu acho que sim, eu acho que pode acontecer. Uma força-tarefa a nível de porto, a nível de logística, para dar vazão a esses fertilizantes que chegam no Brasil, eu acho que é possível, sim. Inclusive, conversando com colegas, trocando ideia, eu escutei bastante possibilidade disso acontecer. O quadro da logística é assustador, né, Jefferson? A gente pensar na região do Mar Negro, somente os portos ucranianos, são 18 portos fechados, mas toda a região da Rússia comprometida. É assustador quando a gente pensa nisso, estando em 10 de março de 2022, Jefferson. Exatamente. É assustador porque o produtor brasileiro ele tem no máximo aí, vamos falar, agosto para receber o fertilizante na fazenda. Ele não tem muito tempo, nós temos que trabalhar com essa possibilidade. Esse curto espaço de tempo preocupa muito. Cada dia que passa, você acaba causando um problema em escala e ele tende a esbarrar aqui no Brasil, infelizmente. O Brasil é o maior importador de fertilizantes do mundo, nós precisamos disso para realmente colocarmos a soja para ser semeada, etc. Então, é uma situação bem complicada. Então, você percebe que muitas vezes nós deixamos de falar de preço nesse momento, embora os preços estão extremamente elevados, nós estamos falando do que? Inteira matéria-prima, inteiro fertilizante, não importa o preço que chegue, sim, né? Sim. Jefferson, olha, eu te agradeço muito, né? Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, o quanto eu gosto de trazer você para compartilhar essas informações com a nossa audiência. Acho que são sempre muito esclarecedoras. Então, muito obrigada mais uma vez por nos encaixar aí na sua agenda, que deve estar mais do que cheia, né? Então, muito obrigada por estar conosco aqui no Notícias Agrícolas. As portas estão sempre abertas para você. Volte sempre. Carla, eu que agradeço. Sempre um prazer conversar com vocês. Audiência, muito obrigado também pela participação e sempre estou à disposição. Obrigada, Jefferson. Bom trabalho para ti, bom restinho de semana, meu amigo. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conosco, senhoras e senhores, Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, né? Como sempre, o Jefferson com todos os dados para dividir com vocês na ponta da língua. Então, percebam que as relações de troca, elas estão completamente preocupantes, né? O poder de compra do produtor brasileiro caiu muito, dada essa valorização, essa explosão de preços e, em dado momento, até uma falta de referência de preços no mercado, justamente por conta dessa questão que carrega muita incerteza do conflito Rússia e Ucrânia. Talvez o ponto principal de preocupação já não seja mais quanto tempo vai durar a guerra, até onde vai, não. A gente precisa entender como é que ficam as coisas durante, porque já está tudo muito comprometido. E quando acabar, né, isso, e tão logo isso aconteça, porque, né, como eu falei, 15 dias para um conflito é muito tempo, a gente está falando de uma situação onde as coisas todas vão se intensificando e onde todos os setores vão sentindo os impactos. Como o Jefferson bem colocou, o Brasil é o maior importador do mundo de fertilizantes e precisa estar à frente justamente dessas discussões. Então, estamos aqui acompanhando. Só dois exemplos das relações de troca completamente fora dos intervalos históricos, né? Nós vimos aí em 3 semanas a relação de troca para o KCL, Porto de Paranaguá, 27 sacas, passando para algo entre 37 e 38 num período de aproximadamente 3 semanas. É uma explosão. A gente está falando de um aumento de 10 sacas de soja para o KCL ou cloreto de potássio. Quando a gente fala de MAP, a gente está falando de uma relação de troca que ultrapassa as 40 sacas. A gente pensando na soja 2022-23. Então, faça suas contas, né? Tenha frieza para passar por esse momento, porque
a intensidade não vai nos levar a lugar nenhum, muito menos a bons negócios. Então, ouça, se você está chegando agora, ouça a íntegra da entrevista com o Jefferson Souza, entenda qual é o retrato atual do mercado de fertilizantes. Há muita incerteza ainda, há muita nebulosidade sobre o que pode acontecer e os produtores estão nessa corrida para garantir não só preços menos intensos, vamos colocar dessa forma, e garantir o acesso ao produto, que é a maior preocupação nesse momento, embora os preços sejam bastante preocupantes. Então, esse é o nosso objetivo, amarrar todas as informações para que você possa tomar boas decisões, tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua acontecendo aqui para que você seja sempre o produtor mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.